Boa noite a todos. Vão entrando, vão entrando. Enfim, enfim não, né? A gente está começando. Hoje a gente vai bater um papinho e podem mandar perguntas, viu, pessoal? Mandar perguntas sobre arte, sobre vida, enfim, sobre tudo. Esse papo é um papo bem descontraído. Não vou negar que eu não sou assim tão familiarizado com o celular. Então essa é a minha primeira live. Mas é interessante, assim, eu gosto mais de câmera mesmo, sabe? Enfim, mas tudo na vida tem a sua primeira vez, né? Então isso é que interessa. Bom, eu vi que a Ivana entrou, um beijo, Ivana, Matheus entrou, o Denis entrou, é Denis? É Denis, enfim. E vão fazendo perguntas que eu vou lendo e quando eu não leio, meu filho está aqui, ele vai fazer a pergunta para mim e eu tento responder. Ivan Leite entrou, enfim, vou começar. Bom, pessoal, quando a gente fala de arte, o assunto é muito abrangente, né? Principalmente quando a gente fala do artista, que a gente fala de vaidade, a gente fala de vaidade do ego, a gente fala na questão da obra, do valor da obra de arte, o que é uma obra de arte, né? Como se constrói uma obra de arte, qual que é o valor plástico dela, como que é o processo plástico de uma obra de arte. Aí geralmente o leigo ele fala assim, oh meu Deus, será que eu tenho talento? Porque eu sempre quis fazer um curso de arte, mas será que eu consigo? Eu não sei desenhar nada. Várias pessoas chegam lá na Maison, aqui na escola, e falam assim, olha Matheus, que o Matheus é que faz as matrículas. Olha Matheus, eu não sei desenhar nada. E a pessoa chega toda inibida, ela chega com vergonha. Eu falo que a primeira aula de todo mundo é a aula do medo, ou seja, é a aula que todo mundo tem medo de pagar mico, né? de passar vergonha. Então, na primeira aula, a gente com a metodologia já tenta quebrar essa muralha do medo para o aluno realmente ver que ele vai dar conta de fazer tudo que é pedido para ele e com leveza. Por quê? Acima de tudo, a arte a arte é liberdade. Ela tem que ser leve, assim como a vida tem que ser leve. Então, quando eu falo arte na sua vida e vida na sua arte, é exatamente isso que eu quero falar. A vida tem que ser leve. Infelizmente, nos tempos atuais, ela está um pouco pesada, né? Mas tudo na vida passa, porque ele sempre acaba. Então, tudo na vida passa. Isso vai passar, é um momento, até o não do universo, quando ele é mandado para nós, com o tempo a gente vai ver que o não, ele vai virar sim. Então, um dia a gente vai entender esse problema atual que nós estamos passando, que é da pandemia, mas não vamos falar disso hoje. Vamos falar de arte, né? E de vida também, né? Então, quando eu falo de artista, o que é ser um artista, né? É uma pessoa que tem uma criatividade singular, mas essa criatividade ela navega por vários mares, né? Tem tem muita gente que acha que ser artista é dominar técnicas de arte, saber muito sobre arte. Não. Técnica, eu sempre falo que não é sinônimo de sucesso, porque se fosse assim, o Brasil estaria lotado de artistas de sucesso e isso não acontece. Um exemplo disso na arte musical é o The Voice. O The Voice tem pessoas que cantam maravilhosamente bem e não têm sucesso, tiveram uma fama pelo The Voice. Outra coisa, pessoal, a gente tem que saber diferenciar o que é fama e o que é sucesso. Porque isso tudo envolve arte. A fama, eu vou dar exemplo do The Voice também. Todo mundo no The Voice teve 5 minutos de fama, porque apareceu na TV, enfim. Agora, quem teve sucesso até hoje? Não enche uma mão. Concorda? E quantos cantores o The Voice já teve? Eu estou falando do The Voice que todo mundo conhece. Mas nas artes plásticas, nas artes cênicas, na arte musical, enfim, todas as artes no cinema. Então, a fama é diferente do sucesso. E ter sucesso não é tão difícil, agora manter ele é difícil. Por que é difícil manter o sucesso? O artista ele não deve se prostituir. Isso é um termo que a gente usa. Ele tem que ir se escalando devagarinho. Ele tem que andar degrau por degrau. Não adianta ele pular degraus porque ele pode cair.
E quando ele cai, para ele levantar de novo é muito difícil. Então, quando eu falo de artes, eu penso logo no processo plástico. Muita gente pergunta, Glauco, como que é o teu processo plástico, né? Como que é o meu processo plástico? Cada artista tem o seu, né? Então, independente de qualquer artista, o processo plástico ele tem que incluir uma experiência de vida, ou seja, eu vou usar dentro da minha arte a experiência da minha vida, o que eu vi, o que eu vou com o tempo e refinando, refinando o meu olhar, educando ele a ver exatamente o que me interessa ver. Porque às vezes eu vejo uma sessão da tarde, à toa, um filme na televisão, e uma cena do filme me faz ter uma ideia de fazer uma obra de arte. E o que tem a ver o filme com a obra de arte? Nada. Ele apenas foi um referencial, que é o ponto mais importante que todo artista tem que ter. Ninguém nasce do zero, isso não existe, né? O artista, ele nasce, a obra, quando eu falo artista, gente, é obra de arte, tá? Ela nasce de um ponto referencial. Então, todo artista ele tem que ter alguns referenciais. Ou esse referencial, ele pode ser artista, ele pode ser na área da música, ele tem que gostar de alguma coisa porque ele vai passar para a obra aquilo que ele gosta, não aquilo que ele não gosta. A não ser que ele queira protestar sobre alguma coisa. Aí já envolve o conceito da obra, que também tem que existir, através de estudos, de pesquisa. Hoje não cabe no mercado o artista que quer só o belo. Ele somente quer fazer arte pelo belo. Ele tem que saber por que ele está fazendo aquilo. E isso envolve um memorial conceitual, um memorial descritivo. Tem que ter alguém aparando essas arestas, porque o artista, ele voa alto. Voar é muito bom, viajar é muito bom, o ruim é voltar da viagem. E tem que ter alguém equilibrando isso. Esse alguém geralmente é um curador. Então, assim, o artista, para ele ser bom, né, para ele ser bom, ótimo ou excelente, ele tem que ter experiência, ele tem que usar as próprias experiências, porque ele não vai produzir na obra o que ele não domina, então cada artista tem as suas preferências. Ele tem que estudar, ele tem que pesquisar. Uma vez um grande artista aqui de Minas falou assim, Glauco, olha, quando eu estou pintando, eu tenho pelo menos 6 livros abertos na minha frente. Entendeu? E isso acontece isso é uma realidade. Por quê? Não é porque ele está imitando ninguém, ele tá reproduzindo algo que ele está olhando, é para se inspirar. Agora, o ato da inspiração, essa coisa, todo mundo, é um clichê, né? Glauco, tu pinta quando tu está inspirado? Tu pratica arte quando está inspirado? Sim e não, depende. Tem vários artistas que têm uma disciplina. A disciplina, quando a arte vira uma profissão, né? O artista tem que ter uma disciplina, porque senão ele pode do nada para lugar nenhum. E isso é muito complexo. Isso acontece demais da conta. Isso é muito fácil. Então, assim, e essa educação no olhar, ela vem através da cultura mesmo. Quanto mais exposições o artista visitar, isso é todo mundo, viu, gente? Quando eu falo artista, é todo mundo. Porque todo mundo tem algo bom para oferecer para a arte, e a arte sempre tem algo maravilhoso para oferecer para todo mundo. Ele tem que ter essa refinação no olhar através de museus, de livros, de viagens, enfim. Cada um tem a sua vida, tem as suas posses, aí depende do cotidiano de cada um. Mas o que impera é o ato da criação. A criação que são elas, né? Porque quando eu falo assim, olha, eu vejo nos alunos lá da escola, quando eu falo assim, fulano, desenha, eu ponho uma garrafa e falo assim, desenha essa garrafa para mim. A pessoa desenha, tem dificuldades, mas ela desenha, ela dá conta. Isso com o passo a passo que o professor dá, né? Lógico. Agora, quando o professor fala, olha, fulano, desenha o que você sente quando olha essa garrafa. Aí vem um ato da criação. O professor, ele não quer ver a garrafa, ele quer ver o que você sente quando olha a garrafa. E isso, aí que vem aí que vem essa bagagem de vida, essa experiência que é sua, não é minha, cada um tem a sua, que o artista ele tem a obrigação de afunilar e tirar o que presta para ele usar dentro da obra dele. Então, assim,
Isso demanda, às vezes, muita intuição, né? O ato de intuir é o ato de criar também. Porque o ato da criação, quando a gente está criando, a gente desliga o lado racional da vida. A gente liga o lado da criação, que é o lado irracional. A gente deleta o mundo, a gente só pensa, a gente foca, a gente centra naquele momento de criação. E a intuição, ela impera aí. E o que é intuição? O que é intuição? Isso é para a vida, viu, pessoal? O que é? Intuição é quando a gente não sabe que sabe, apenas sabe que sabe. E saber que sabe é o que interessa saber. Entendeu, pessoal? É meio confuso, né? Vou repetir. Intuição é quando você não sabe que sabe, você só sabe que sabe. E saber que sabe é a única coisa que interessa saber. Entendeu? Intuição é isso. É uma coisa subjetiva, como a arte também é algo subjetivo. Então, essa intuição, por quê? O artista, quando ele está criando, ele vai andando com os passos na criação da obra e ele vai se arriscando também. Ele vai arriscando a obra. E o ato de parar, né? O ato de parar, será que está pronto essa obra? Isso é uma pergunta que todo mundo faz e todo artista tem essa dúvida. A obra, no fundo, ela nasce disso. Ela nasce disso tudo, da sua experiência, do que você viveu, dos seus traumas, das suas alegrias, é de tudo, né? E a intuição, ela tem que imperar para você não ficar tão racional na hora da criação, porque não combina, não dá liga. Você pode estudar, pesquisar antes, para o trabalho ser menor, mas o ato da criação é um ato sublime, é um ato espiritual quase. E todo artista, quando está atuando no palco, quando está cantando, quando está praticando artes plásticas, ele está conectado nesse lado, nesse mundo que é só dele. Ninguém penetra nesse mundo. Enquanto ele está fazendo aquilo ali, essa poesia é um mundo poético que é dele. Por isso que na UFMG chama Poéticas Visuais, o curso de artes plásticas. É porque essa poesia, quando o artista está criando, a poesia é dele. Quando ele assina, a poesia já não é mais poesia, ela vira uma mercadoria. Ela acaba a poesia. Tem muitos críticos que falam que a obra de arte é o que restou daquilo que o artista estava fazendo. O resultado é a obra de arte. Porque a verdadeira obra é na hora que ele está criando. Entendeu, pessoal? Então, quando eu falo de arte, a arte imita a vida imita a arte, é exatamente isso. O ato da intuição a gente usa no nosso cotidiano, entendeu? A gente usa o tempo inteiro. A gente já acorda. O que faz você levantar da cama e enfrentar um dia de vida é um ato de. É uma energia. É uma energia de desejo. E a essência dela é sexual, a essência. Só que nós, neuróticos normais, ramificamos isso para vários campos da vida. Para o lado afetivo, para o lado profissional, para o lado família, escola, estudo, social, enfim. O ser humano neurótico normal, né? Enfim, então o que faz você levantar da cama é essa energia. E energia realmente, pessoal, é tudo. Energia é tudo na vida. Tudo. Porque quanto mais você praticar o que você gosta, no caso eu, da arte, quanto mais eu praticar arte, melhor eu vou fazê-la. Porque a excelência, ela só é bem-vinda com a frequência. Não existe excelência sem frequência. Se eu ficar um tempo sem produzir arte, eu vou ficar enferrujado. Não é que eu vou perder a mão, mas ela vai enferrujar um pouco. Se eu tiver aquela disciplina de todo dia estar praticando arte, com certeza isso vai ser muito mais difícil eu enferrujar, né? E se isso acontecer, quanto menos tempo eu estiver parado, mais fácil vai ser para eu voltar e eu desenferrujar. E na vida também é assim, entendeu? Às vezes a gente fica enrolando alguma coisa. Eu falo que a vida é um ato de decisão. Eu sempre falei uma coisa para todo mundo, que é o seguinte:
Muita gente acha que o ato de produzir arte é um ato poético, o artista vive na poesia e tal. Existe a poesia, existe a inspiração, mas existe e impera a transpiração também. O artista ele transpira porque ele tem um monte de decisões para serem tomadas naquele momento. E uma decisão errada pode pôr tudo a perder diante da obra. Então esse ato de parar, será que está pronto, meu Deus? É um ato difícil, né? Porque o artista ele está completamente centrado, ele está focado naquele mundo que é impenetrável, que é dele. E isso é a parte sublime da arte. E a vida também é assim, a gente decide o tempo inteiro, e infelizmente, toda decisão que nós tomamos para a vida, toda decisão tem uma perda, toda escolha, porque a decisão ela envolve uma escolha. E toda escolha tem uma perda. Não existe você escolher sem perder. É impossível. E eu fico vendo várias pessoas, a maior dificuldade delas é essa, em escolher. Porque ela não quer perder nada. Isso não existe. Infelizmente, tem horas que a vida, ela é madrasta, né? Tem esse ditado, né? Tem horas que a vida é madrasta, tem horas que a vida bate com o rabo e apara com a boca. Essa é uma hora delas. O universo tá dando uma chacoalhada no mundo, concorda? À toa que não é. Algo bom vai vir daí. Que o universo também não faz coisas... ele não vai propositar algo ruim à toa. Não é à toa. É para aprender alguma coisa. E é cada um de vocês, não é eu, é todo mundo. Né? O ato de você estar vivo na Terra é um ato de aprendizado. Aprender a amar, aprender a perdoar, a aprender a não ter a mágoa. E quando eu falo perdoar, pessoal, não é esquecer não, porque ninguém esquece nada. Só se a pessoa tiver um retardo, aí ela esquece. Mas se ela for normal, o ato de esquecer é o ato de esquecer a mágoa daquele sentimento que ela viveu. Aí ela realmente perdoou a pessoa ou a situação que aconteceu na vida dela. Então, energia é tudo. E a energia, ela gera vibrações e intuições também. A energia tem aquela coisa, né? A sintonia ela é muito importante, ela atrai. As vibrações se cruzam no universo. Quando eu falo universo, gente, por que eu falo universo? Muita gente me pergunta isso e eu vou deixar já claro aqui o seguinte. Eu sou um cara religioso, sim, mas eu não tenho nenhuma religião. Então, quando eu falo universo, é porque pode ser Deus, universo, pode ser Oxalá, pode ser Maomé, pode ser o que você quiser. É uma força, é a grande força superior. Isso é universo. E isso encaixa em qualquer religião. Porque a última coisa que eu quero aqui é falar de religião. Bom, então, o artista, quanto ele mais faz, mais ele vai conseguir chegar próximo do resultado que ele almeja, que ele deseja, que é o resultado da excelência. E como eu falei, a excelência ela não ocorre sem a frequência. A frequência tem que existir. Isso é fato. E o sucesso de uma carreira não é o final dela, não é a meta alcançada, é a trajetória. Que a trajetória é o que você vive no dia a dia, que é o cotidiano mesmo. Entendeu? A vida, o que impera na vida, os momentos felizes são bons, são ótimos, mas são momentos. O cotidiano ele impera na vida profissional, na vida afetiva, na vida de um artista. E viver dá muito trabalho, porque às vezes o cotidiano ele é cansativo. Por isso que quando a gente viaja, a gente deleta tudo. Deleta a cidade que a gente mora, a casa, o filho, o pai, a mãe, deleta tudo, porque a gente está conhecendo algo novo. Mas é algo que a gente planejou para conhecer. Não é igual agora nos tempos atuais que o desconhecido ele causa medo, que é o caso da pandemia. A gente não escolheu ter uma pandemia, mas ela está aí, instaurada no mundo, né? E o maior inimigo da arte é o medo. E o medo é o maior inimigo de tudo. Não é só não é de tudo.
inclusive nos momentos atuais. E o que é o medo, pessoal? Como que eu poderia definir medo? O medo é uma coisa assim, o que poderia ser medo? Medo, sabe o que é medo? Medo é a antecipação da dor. A pessoa sofre antecipado. Ela se preocupa, ela ocupa se preocupando com algo que não aconteceu ainda. Isso é o medo. E o medo, ele atrapalha a vida da pessoa por inteiro. O medo, ele trava as pessoas. Ele não deixa a pessoa voar. E por pior que seja, olha pessoal, eu vou falar uma frase que vai encaixar para a vida de todo mundo e principalmente para os tempos atuais, é o seguinte: por pior que seja o momento presente, agora eu estou falando de vida, um dia ele vira cotidiano. Então a gente está passando por essa coisa agora, está estranhando, está em casa, confinado, está em isolamento, enfim. Mas um dia isso vai virar cotidiano, mas só que isso vai acabar. Isso é um momento. É apenas um momento. Que o significado dele a gente vai perceber daqui a um tempo. Alguma coisa está por detrás. E é algo bom, porque o universo ele não erra. Ele não faz coisa errada. Então quando você acredita nisso, você se sente melhor. Porque todo mundo tem direito de ter uma bengala para se escorar de vez em quando. Isso faz parte da vida. Mas todo mundo tem dever de vez em quando, ser uma bengala também. Entendeu? O ato de viver é um ato sublime. Eu brinco com todo mundo. Eu falo, olha, se aparecesse um vampiro, eu daria meu pescoço na hora para ele morder, que eu queria ter vida eterna, porque eu gosto de viver. Eu sou alegre. E a alegria, ela rejuvenesce. Olha que o fundo é cor, é vida, é alegria. Eu tô de preto, porque já tem muita cor. Mas a essência minha é alegre. A alegria, ela rejuvenesce, ela não deixa a vida tão pesada. E a vida não pode ser pesada. Não pode ser pesada, assim como a arte também não pode ser pesada. Quando a arte é pesada, ela não funciona. Enfim, mas de tudo isso, não adianta eu ter intuição, eu pensar o que eu vou fazer, se eu não tiver a ação, né? Eu tenho que agir. Não tem jeito. Na metafísica fala o seguinte: a primeira regra da vida para você estar bem é você aceitar a sua realidade. Ter certeza que o que está acontecendo agora é o melhor que poderia estar acontecendo. Isso é difícil, né? A segunda é você ter o ato da decisão, porque quando você aceita sua realidade, você decide alguma coisa. A terceira é o ato da alimentação, mas não é o ato de comer, não. De comer também, mas é o ato de enxergar, de escutar. Então, principalmente agora, nesse momento atual, a gente deve afunilar e não ficar vendo coisas que fazem mal pra gente, escutando coisas ruins também. Porque isso aumenta a produção de hormônios que são naturais do nosso corpo, que causam o estresse total. E é o que está acontecendo agora. E a quarta coisa é a questão da oração. Mas a oração não é rezar, não. Pode rezar, rezar sempre é bom, sempre é bom. Mas a oração na metafísica é a hora da ação. Faça alguma coisa. Então a ação é a ponte que liga o mundo interior ao mundo exterior. Isso é ação. E todo mundo tem que praticar alguma coisa, tem que fazer. Porque se você não fizer, você nunca vai alcançar a excelência. E se você não fizer muito, não é pouco, não é fazer muito. E outra coisa, você tem que acreditar no que você está fazendo. Não adianta você defender uma tese que você não acredita. E não tem como você defender uma tese de algo que você não domina. Você vai passar mil apertos. E isso é muito constrangedor. Então, quando você decide fazer algo, que seja algo que você acredita que vai dar certo e que você tem uma persistência. Eu falava muito que arte, o talento é muito importante, sim, mas a persistência ela é mais importante. Porque como toda profissão, vão ter obstáculos
durante a trajetória que se você não tiver persistência, você vai desistir. Aí você está matando um futuro que poderia ser glorioso, porque toda escolha tem uma perda, lembra que eu falei? Agora uma coisa, não confunda insistir com persistir. Quando eu insisto em algo, é algo que já está resolvido e eu estou insistindo para trocar essa resolução. Isso eu sou insistente. Isso não vale a pena, porque já está resolvido. Agora, persistência não. Quando eu persisto em algo, é algo que não foi decidido e é algo que eu acredito. A persistência, ela é gloriosa por causa disso. Porque primeiro eu acredito e segundo, ela não tem uma decisão. Está sendo formada a decisão ainda. E essa decisão, ela vai demandar a minha força de ação. Então, o artista, ele hoje não cabe no mercado, no mundo das artes, o artista que não sabe, que deixa apenas a coisa fluir. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que estudar, ele tem que pesquisar. Isso até para ele eliminar degraus, assim, ele pular degraus, ele tirar problemas da vida dele. Vou dar exemplo. Se alguém me encomenda um trabalho para pôr numa instituição pública, é muito melhor eu fazer um croquis, um projeto, isso envolve estudo, de tema, de composição, enfim, e mostrar. Se a pessoa aprovar, pronto, o meu trabalho tá pronto. Agora o que falta é só a questão braçal, é a questão do ato do fazer. A criação está pronta ali, no croquis. Eu tenho menos trabalho de decidir o que eu vou fazer, o tema, a composição, a cor. Eu já eliminei isso no projeto. Então, quanto mais eu planejo uma obra de arte, menos trabalho eu vou ter para concretizar ela. E isso é o lado, assim, é a forma correta, né? Mas tem a forma incorreta também. E nada está errado, porque a arte, o tema arte, ele por si próprio ele já é um tema subjetivo. A arte, ela nasce da subjetividade. Ela não é objetiva. Bom, tanto que às vezes me perguntam assim, Glauco, mas por que o artista A vale tanto e o B vale bem menos e o B é bem melhor que o A? Enfim, por que será? Será que é sorte? Será que é sorte? E o que é a sorte? Né? O que é a sorte? O que é sorte? Nesse momento agora de pandemia, pessoal, que vocês estão em casa, então é um grande momento para a gente qualificar o assunto que você gosta, qualificar o seu profissional. Então a qualificação ela é muito importante para qualquer profissão, principalmente para a arte. Então quando você se qualifica, o que é qualificar? É ler algo interessante, é estudar, é fazer um curso via internet, até um curso presencial, mas por enquanto não dá para fazer, né? Espero que acabe rápido esse momento, mas enfim, você se qualificando, aí a vida vai gerando oportunidades, concorda? Então aqui está a qualificação e aqui está as oportunidades. Quando você está qualificado, o encontro da oportunidade com a qualificação, quando encontra, gera a sorte. Isso é a sorte. Agora, o que acontece na maioria das vezes? A qualificação está aqui embaixo e a oportunidade está aqui. Ela não encontra. Ela não consegue ligar. Então, e isso é um problema da pessoa. Porque sem ela qualificar, ela tem que estar pronta para quando a oportunidade chegar. Para ela não perder tempo. Porque o tempo, ele não volta. E o tempo, ele vale ouro, porque ele não volta. O tempo é perigoso também. O tempo, ele te envelhece. O tempo é uma grande poesia que pode ser contada com lindos versos e com terríveis versos também. Então, perder tempo é a pior coisa que o ser humano, que a pessoa pode fazer, é perder tempo. Em qualquer profissão. E é em qualquer ponto da vida também. No lado profissional, afetivo, família. Resolve logo, porque já que tudo que é chato, que é grande, que dá trabalho, vai ser difícil para resolver. Então, já que é chato, já vai logo, já resolve, que é melhor.
para você se livrar disso. E quando eu falo se livrar, é você resolver. E resolver não quer dizer acumular também. Porque a pessoa fala que resolve e ela finge que resolveu, mas ela acumulou. Ela põe dentro da caixinha preta dela e um dia ela tira. Isso não é saudável. Essa patologia não é saudável. O universo, ele não conspira a favor disso. Lembra do universo que eu falei. Já voltei. Quando a gente está criando, a gente com certeza está imaginando. Tem um ditado, pessoal, que fala assim, e é muito real, em qualquer ponto da vida, tá? O ser humano, ele só chega aonde a imaginação dele chega primeiro. Se ele não imaginar a cena, ele não chega. Ou seja, se você deseja trocar seu carro, já imagina até a cor do carro que você quer, a marca, a cor, tudo. Se você não imaginar e acreditar nisso, você nunca vai ter esse carro. Eu estou dando exemplo material que é mais fácil de entender. Mas o ser humano só chega aonde a imaginação dele chega primeiro. Isso é fato. Isso é fato. Se ele não imaginar, ele não chega lá. Isso é uma regra de PNL, de programação neurolinguística também. E quando eu imagino, o ato de imaginar é um ato de sonhar. E o sonho é que dá alegria para a vida. Eu não posso trabalhar apenas para pagar minhas contas. Eu tenho que trabalhar para realizar meus sonhos. A vida é isso. Então isso envolve o pensamento, que é uma força que nós temos muito grande. Ou seja, o pensamento ele é a primeira força que o ser humano tem. A segunda força é a palavra. A palavra, ela não volta vazia do universo. Quando você solta, quando você fala algo, não tem aquele ditado, o fulano ele pagou a língua é o chicote da vida, e é isso. A palavra não volta vazia. A terceira coisa é a ação. Não adianta eu pensar, falar e não fazer nada. Não adianta nada. E a quarta coisa, a única coisa que interessa para o universo, que é a experiência de tudo que você falou, pensou e fez. A experiência de bom e de ruim também. O que você tirou de bom de tudo isso? Isso interessa para o universo, que cada um dá o nome que quiser. E quando eu falo isso, a experiência, né? Aí vem um ato, a pessoa fala assim, nossa, Glauco, mas eu perdi tanto tempo. Será que a pessoa perdeu tempo ou ela ganhou experiência? Ou será que ela vai repetir a mesma resolução no problema que ela teve? Porque, pessoal, a evolução humana, ela é um círculo, e é um círculo em forma de espiral. No fundo, os problemas da vida, eles se repetem. O que muda é só o cenário e os personagens. Mas a resolução sua tem que ser diferente, tem que ser mais evoluída, porque você já viveu. Você já viveu e isso formou a sua personalidade. E o que é a personalidade? Tá vendo que uma coisa vai puxando a outra? Porque quando eu me conheço, até para arte eu vou produzir muito melhor, porque eu vou ser muito mais certeiro. O que é a personalidade? Olha, eu vou falar de mim, né? Tem um Glauco pai, tem um Glauco amigo, tem um Glauco empresário, tem um Glauco artista. Cada um desses Glaucos é um personagem que eu uso na hora exata. Tem um Glauco social, mas todos esses personagens são o Glauco, é o Glauco, todos são eu. E o conjunto desses personagens formam a minha personalidade. E tem personagens que eu não devo deixar nascer, que é perigoso. E todos têm. Tem um Glauco assassino, isso tem, mas nunca nasceu. Mas ninguém pode me garantir que por um minuto de ódio não é capaz de matar uma pessoa, porque é. E aí vem a questão do equilíbrio, que é a maior riqueza que nós temos, é o equilíbrio para a vida. A pessoa, o equilíbrio é a maior riqueza que o ser humano pode ter. A pessoa equilibrada, ela é quase uma pessoa em potencial. E é muito difícil ter esse equilíbrio total da vida. Até porque tudo que me acontece de bom, eu tenho que ser grato ao universo, porque o universo ele não faz nada errado. Quem faz sou eu. Eu não tenho que culpar o universo, tenho que culpar eu. Eu tenho que me culpar. E ser grato, eu falo que a gratidão,
ela tem 4 níveis, assim. Tem a pessoa que é ingrata mesmo por natureza, ela não consegue, ela é ingrata, é fato, ela é ingrata. É o nível 0, né? O nível 1 é a pessoa que ela é grata, mas ela não consegue falar, ela não consegue demonstrar, expressar essa gratidão. O nível 2 é a pessoa que é grata e ela realmente ela expressa aquela gratidão. Pelo que ela tem, pelo que ela conseguiu, pelos favores que pessoas fizeram para ela. Isso é o nível 2. Agora, a verdadeira gratidão é o nível 3. É a pessoa que é grata e ela é grata no máximo, ela é grata no limite, porque ela agradece até pelo sonho que ela tem, ela agradece, ela é grata pelo o que ela não obteve ainda. E ela acredita que ela vai ter. E quando a pessoa acredita, ela acaba tendo. E isso é gratidão, é a gente mudar o foco do nosso olhar. Em vez de eu pensar na doença, pensa nas coisas saudáveis que eu tenho. Em vez de eu pensar nos problemas, pensa nas soluções que eu já tive na vida e que deram certo, e eu estou aqui agora falando com vocês. É você trocar o campo de visão. Isso é gratidão. E a pessoa grata, quando a gente agradece, né? Eu já falei para muita gente, vou falar aqui porque algumas pessoas podem não ter escutado, né? O que significa agradecer? Agradecer significa a graça desce. A graça desce. O universo adora isso. E quando eu reclamo, o que é reclamar para o universo? Quando você clama alguma coisa, oh meu Deus, tomara que meu marido arrume um emprego, eu estou clamando algo com muita... Quando eu clamo, eu peço algo, eu estou clamando com muita força. Clamar é pedir com muita força. E ré é uma segunda chance, recuperação. Então, a pessoa que reclama muito, ela está pedindo com muita força o mesmo problema que ela está tendo. Então é péssimo reclamar, é até burrice. Entendeu? Então, às vezes, eu que já escutei muita gente... Hoje eu faço isso sem comprometimento, né? Ou seja, batendo um papo tranquilo com vocês. Pessoal, podem mandarem perguntas, tá? Fiquem à vontade. Eu não estou conseguindo muito ler porque a letra é muito pequenininha, mas no fim tudo dá certo. Então, a gratidão, ela realmente é tudo na vida, tudo, tudo, tudo. E quando eu acredito em alguma coisa, principalmente na arte, quando eu estou produzindo uma obra, porque eu estou gastando um tempo que é meu, eu estou gastando um produto de criatividade que é do meu psique, e eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo. E para eu acreditar, eu tenho que ter uma determinação também. Porque se eu não for uma pessoa determinada, eu não vou conseguir finalizar o que eu estou fazendo. E isso é muito ruim. Então, ou seja, é você saber realmente aonde você quer chegar. Você tem que saber. Quando você sabe aonde você quer chegar, fica tudo melhor. Porque, olha, quem não sabe o que procura, não vai saber quando encontrar. Quando encontrou. Porque a pessoa não sabe. Então, o ato da determinação, ele é muito importante para a vida e para a arte também. O artista, se ele não for persistente, ele desiste. Porque como toda profissão, vai ter vários obstáculos. E o processo plástico é um processo ele é muito gostoso, mas ele, às vezes, ele causa muita poesia, muita inspiração, mas ele causa muita transpiração também. Inclusive, acho que é mais. Porque o artista, ele quer mostrar o melhor que ele produz. E com o tempo ele vai produzindo melhor e melhor e melhor. E o que ele fez no passado ele já não acha tão bom. O presente sempre ele acha que é melhor que o passado. Porque ele sabe do que ele é capaz, até onde ele pode chegar. Ele vai subindo degraus. Isso, pessoal, a vida é assim. É o tempo todo assim. A gente sempre vai adaptando alguma coisa para alguma situação dar certo. A vida é uma eterna readaptação. Um exemplo claro disso é agora, com a pandemia. A gente está readaptando a ter uma nova realidade. Todo mundo está falando dessa nova realidade.
e que eu tenho certeza que vai ser muito boa. E assim, essa questão da persistência, ela é muito importante, porque a obra de arte, uma vez me perguntaram, Glauco, qual que é a melhor obra de arte? Uma pergunta difícil essa, porque aí demanda um conjunto de coisas, né? Uma vez um teórico estava dando aula de História da Arte na escola, eu não vou citar o nome porque não vem ao caso. Aí uma aluna, ela questionou uma obra de arte, falou, mas por que isso aí é uma obra de arte? Ela não conseguia enxergar aquilo como obra de arte, porque era muito contemporâneo e tal. No final, ele apelou e falou assim, olha, é obra de arte porque está no livro de História da Arte, acabou. Então a arte, ou seja, você tem que saber, você tem que reaprender a olhar também. E ter essa abertura no olhar. Ainda mais se tratando da arte contemporânea também. Entendeu? Porque quando você apenas olha com o olhar da visão, você tem uma imaginação sobre a obra. Quando você olha com o olhar da visão, com a audição, com a questão do tato, você pega, você estuda o artista, aí você tem outra percepção. Quando o artista está presente e ele domina o que ele fez e ele te explica, a priori você pode ter achado uma droga a obra. Mas depois que você entendeu qual foi a intenção dele, essa obra ela pode se tornar um grande desejo seu. A arte é assim. A arte não tem limites. A arte é uma coisa relativa. E o ato de fazer arte é um ato sublime de vida. Quem faz arte não atrapalha em nada. Você pode ser médico, pode ser advogado, juiz, pode ser porteiro. Você pode ser qualquer coisa. A arte ela só vai acrescentar na sua vida. Porque ela vai mexer com o seu lado criativo. E quem sabe lidar, quem domina o lado criativo, vive melhor. Porque aprende uma coisa muito séria para a vida. Aprende a dar valor no que realmente tem valor. Aprende a se preocupar no que realmente é uma preocupação. Porque, já falei para muita gente, o grande problema da vida não é ter problemas. O grande problema da vida é não ter a decisão. E ainda assim, a pessoa que não tem problemas, que acha que não tem problemas, esse não ter problemas vira o maior problema da vida dela, porque ela inventa problema. Então a vida é isso, e a vida imita a arte imita a vida. A inspiração a gente usa o tempo todo no nosso cotidiano, o ato da decisão. E a obra de arte é como se a vida tivesse instaurada naquele objeto que o artista está criando. E ele vai lá, ele vai ajustando até ficar do jeito que ele deseja. E o artista, como ser humano, pessoal, é um ser sempre insatisfeito. Sempre ele vai querer mais. Como você também. Hoje você tem eu vou dar de novo exemplo material para ficar mais fácil o entendimento, tá? Você tem um carro, aí você quer uma casa, daí você tem sua casa, você quer um sítio, você tem um sítio, você quer ir para a Europa, você tem a Europa, você quer... Enfim, você deseja o tempo inteiro. Você é um ser eternamente insatisfeito. Isso faz parte da evolução humana também. Porque se você não for insatisfeito, o seu desejo ele tem que ser trocado também. Para você ter essa inspiração de viver. Entendeu? Então, assim, o ser artista é um ato sublime. A arte é algo sublime. Tão sublime é, que vocês veem as obras de arte que foram deixadas no mundo, né, de 1800, 1900, enfim. Você vê a idolatria que as pessoas têm por essas obras. Porque é uma coisa sublime. E o que é produzido hoje vai ser sublime, já vai ser sublime hoje, mas num futuro longo vai ser muito mais sublime. Porque é algo palpável também. O artista ele deixa algo, o artista plástico, ele deixa algo palpável para o mundo. Ele vai embora, mas a arte dele fica. E a arte é um pedacinho dele. Quando eu desejo uma obra de arte de alguém, no fundo, eu quero um pedacinho da unha do artista. Eu quero um pedacinho do dedo. A gente deseja isso, porque a gente gosta do que ele faz.
E é muito prazeroso, pessoal, eu saber que tem pessoas que gostam da minha obra e que têm o prazer de tê-la, de comprá-la, e pessoas que às vezes eu nem conheço, e que essa obra traz alegria para a casa delas. Isso é muito prazeroso, você saber que você é desejado, que a sua obra é desejada, porque a obra ela se funde tanto no artista que ela vira parte dele. Isso é um prazer que não tem preço. E eu falo sempre também que os melhores negócios da vida não envolvem dinheiro. E isso é verdade. E a arte é um grande negócio. É um grande negócio palpável. A arte, ela embeleza o mundo, não na questão da beleza, da beleza comum. Eu falo da beleza bem profunda, em todos os campos dela, porque ela gera questionamentos. A arte é um ato de evolução também, porque a gente questiona ela o tempo todo. Até a obra mais conceitual possível, a gente questiona. E o ato da gente questionar faz a gente pensar. E o ato de pensar faz a gente estudar. E faz a gente abrir o campo, se dar a chance de ter uma experiência nova, de entender aquela obra. E isso é a vida também. Você tem que se dar a chance de viver uma nova experiência, de ter uma segunda chance. Ou de dar uma segunda chance para alguém. Todo mundo merece uma segunda chance. E a arte, ela tem esse mérito. O exercício de praticar arte ou de estudar arte traz essa beleza interior para quem a faz. E isso é muito, essa sensação, ela é muito grandiosa, é muito bom. Vale a pena. Quando eu falo vale a pena, não é penoso para valer, vale a pena. A arte vale a pena. Então, o que eu quero falar para vocês, finalizando, é o seguinte. Não achem vocês que... Glauco, mas eu não tenho talento nenhum, né? Eu não sei fazer um hominho com um negocinho. Olha, eu não estou querendo vender o curso da escola, não. Pode ir em qualquer escola, qualquer ateliê, mas se dê a chance de ter essa experiência, que você vai ver que você dá conta. Se for lá na Maison da Arte, eu garanto que na primeira aula vai ser quebrado esse pedestal. E você vai ficar... O medo vai embora, o medo o medo vai ser quebrado na primeira aula. E o medo... Lembra que o medo é seu grande inimigo, em qualquer ponto da vida. Principalmente agora. E falando de agora... Cuidado com o que vocês estão olhando o tempo todo, escutando o tempo todo, porque o corpo nosso, ele produz hormônios. Isso pode estar te envenenando. Entendeu? Então, cuidado, tenta lapidar o que... esteja por dentro do que está acontecendo, mas não aprofunda muito, não. Porque você não pode mudar o mundo. Tem cientistas para isso, concorda? Então... o seu pânico, o seu medo não vai adiantar nada, só vai te prejudicar. Isso é péssimo. Então tenta fechar um pouco os olhos para você não se destruir, se autodestruir, que é o que está acontecendo o tempo todo. E isso acontece por um hormônio que eu já falei uma vez, que é o cortisol. Isso já foi falado várias vezes nas TVs. É o hormônio do estresse. O corpo produz ele naturalmente. Só que quando é produzido muito, é péssimo. Porque o medo, a patologia do medo, pessoal, é uma patologia saudável. Só que o exagero dessa produção de medo, aí é ruim. É péssimo. Porque o medo, quando ele é saudável, quando? Quando ele freia o ser humano. Você pode fazer algo? Pode. Mas será que você deve fazer? Será que é bom você fazer? Você tem seu livre arbítrio. Você pode fazer. Mas será que deve? O que te freia? É o medo. Então o medo, no grau exato, na quantidade exata, ele é saudável. Mas quando exagerado, igual está nos momentos de hoje, ele é muito prejudicial. Muito. Porque você não contribui para nada e você se destrói, quer dizer, tudo de ruim. E a arte, ela tá aí para isso. Ela tá aí para colorir o mundo. Não é à toa que eu escolhi esse fundo. É para deixar uma mensagem aqui de alegria,
de esperança e de agradecimento ao universo de tudo que ele vai fazer agora para mudar esse cenário. Agradecer pela cura que vai acontecer, pela vacina que vai ser criada. Agradeço ao universo, agradeço a Deus, agradeço ao Senhor, né? E agradeço aos senhores e senhoras. Muito obrigado e até a próxima. Beijo.